Está começando um novo Despertar com Stanley Bittar. Prepare-se para uma jornada de conhecimento, inspiração, crescimento pessoal. Agora é o seu momento de despertar para um novo futuro. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso programa Um Novo Despertar com Stanley Bittar, aqui na Adore Mais FM, de segunda a sexta, 6 horas da manhã. E eu sou Stanley Bittar, sou CEO da Stanley's Holding, um conjunto de empresas de saúde, beleza, bem-estar, educação, tecnologia, finanças, que estará com vocês todos os dias a partir de agora, todos os dias da semana, e vamos falar muito sobre bem-estar, qualidade de vida, sobre como ficar mais saudável, sobre como ficar mais bonito ou mais bonita e, lógico, sempre com princípios cristãos. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Acompanhe não só aqui na rádio Adore Mais FM, mas também no nosso canal lá do YouTube. Procurem depois Stanley Bittar para assistir todos os nossos vídeos, né, dos programas que nós vamos gravar aqui na rádio. E eu tenho certeza que você vai ficar muito bem informado, muito bem informada e vai ter mais saúde, mais bem-estar, mais beleza, mais qualidade de vida, tudo em um só lugar, aqui no nosso programa na Adore Mais FM, um novo despertar com Stanley Bittar. Seja muito bem-vindo. Nosso tema de hoje, da nossa estreia, é algo fundamental na vida de qualquer pessoa. Relacionamentos. Então vai ser um tema bom, hein? Porque no final do dia, são eles que moldam quem somos e o que vivemos. É para esse primeiro episódio, ninguém mais, ninguém menos que a minha senhora. Eu tenho a honra, né, de apresentar a todos vocês Yasmin Danziku Bittar. Na verdade é Jasmin Bittar, né? Nós vamos deixar desse jeito. E claro que ela, como minha parceira, né, minha esposa, amor da minha vida, vai contar pra gente qual é a visão dela sobre os relacionamentos e vamos conversar bastante sobre isso. Não é, dona Yasmin? É um prazer fazer parte dessa estreia. Que Deus abençoe, que seja aí uma longa jornada. Então, a todos os ouvintes, deixo aqui o meu carinho e a atenção a todos vocês. E hoje vamos conversar sobre o que faz um relacionamento ser saudável. Ai, 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 ai. O que faz um relacionamento ser saudável e duradouro para início de conversa? Em uma estreia, a produção podia ter escolhido um tema mais suave, né? Assim, mais light, porque tem muito o que falar, né? Tem duas caras dessa moeda aqui. Então, fica com a gente porque o papo vai ser profundo, mas cheio de leveza e inspiração. Pelo menos essa é a ideia. E lembre-se, você está sintonizando a Adore Mais FM. Fique conosco e o papo tá só começando. Yasmin, vamos começar falando sobre um aspecto central de qualquer relacionamento. A base. Na sua visão, o que você acredita ser a base para um relacionamento saudável e duradouro? Então, falar de relacionamento pra gente é até um pouco mais fácil, né, meu amor? Porque Já gostei, só por esse meu amor já mudou o programa para mim. a gente tem como base, claro, né, nosso relacionamento. Então, eu vou falar de tudo da nossa vivência, né? Hoje, o que eu acredito que seja a base de um relacionamento é, claro, a confiança. Quando você tem a confiança na pessoa, serve para qualquer relacionamento, não só a dois, mas amizades, né? Família. Quando você confia de fato em alguém, acho que aquilo ali é a base para o relacionamento ser saudável. Também acredito nisso e com certeza essa base tem aqueles pequenos gestos, aqueles gestos diários, né, que vai deixando tudo mais suave, mais conectado. A gente sempre fala, e eu todo dia de manhã começo o dia agradecendo a Deus, né, pela nossa saúde, pela nossa família, e aí, lógico e evidente, que é um agradecimento aos nossos relacionamentos, né, e também ao trabalho. Então, claro, que é hora de equilibrar, é hora que a gente agradece exatamente para equilibrar vida pessoal, profissional, e isso sempre é um grande desafio. Mesmo trabalhando juntos, né, como nós fazemos em muitos projetos. Nós dois temos vidas bem movimentadas e às vezes parece que o tempo é o nosso maior inimigo, né? Exatamente. Como é que você faz para equilibrar isso aí, Jasmin? Conta para mim.
Então, ser esposa de Stanley é um desafio, né? Eu costumo dizer que eu tenho duas profissões. Eu sou esposa de Stanley e sou diretora da Stanley. Então, são dois papéis aí que a gente tem que seguir, né? Eu tento seguir com maestria, até porque eles se complementam no final. Essa história de dividir, né, o pessoal do profissional fica muito mais difícil quando você convive 24 horas, né? Que é o meu caso e do Stan, a gente convive muito tempo junto. Então, a gente não tem essa de, vamos separar o profissional do pessoal. Nós somos duas pessoas, né? Homem e mulher, somos de carne e não é sempre que você consegue separar. Mas a gente tenta separar por assuntos, né? Então, nosso café da manhã sempre é o nosso momento como casal. A gente tá ali conversando. Pode ser que role uma reunião no nosso café da manhã? Sim, pode ser que É role. isso aí. Mas não é uma regra, né? Então a gente está sempre se adaptando aí no nosso dia a dia, até para não esquecermos a nossa essência de casal. É isso. E uma coisa que eu sempre digo é que estar presente é diferente do que estar ao lado, tá? Exatamente. Que é importante que a gente sempre esteja realmente caminhando um ao lado do outro. E isso vale tanto para relacionamento quanto para nossa saúde. Cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar do coração, cuidar da alimentação, do exercício físico. Tudo isso é essencial até para os relacionamentos. Quando nós estamos bem com nós mesmos, é lógico e evidente que isso se reflete no ambiente, nas nossas conexões. Então, faz bem para o coração vibrar numa energia boa. E o relacionamento tem tudo a ver com isso, né? E cuidar sempre de que você fala. Princípios cristãos, a gente sempre toca nessa tecla, quanto é importante nós sermos guiados por esses princípios e como é importante a gente respeitar essa conexão com Deus e com a família. E para você, Jasmine, como é que é isso? Com certeza, né? A gente estava aqui falando da base de um relacionamento que é a confiança, mas não existe confiança se não existe, claro, primeiramente Deus, né? Você tem que sempre colocar Deus em primeiro lugar, segundo a pessoa que você se relaciona, que você ama, seu marido, sua esposa, né? E ali, a partir de então, vocês vão construir, né, juntos o que vocês acreditam, o que vocês querem conquistar, né? Então, assim, Deus sempre será, claro, com certeza, a base de tudo, né? A conexão com Ele, e eu e Stanley, nós temos muito isso. Nós amanhecemos agradecendo a Deus, é um ritual nosso, do nosso café da manhã, fazer uma oração juntos, né? Estarmos conectados juntos. E isso, de um tempo para cá, né, mudou muito. A nossa conexão como casal também. Então, sempre voltados, né, para a palavra, para os princípios, né, para aquilo que a gente acredita que é a palavra dele. Eu também compartilho exatamente disso, né? E eu acredito que manter essa conexão é algo que vai além daquele amor romântico, não para por aí, né? É sobre construir uma relação juntos, é sobre enfrentar desafios, celebrar as vitórias, né? E principalmente que essa conquista seja sempre lado a lado. E aí, você está gostando do programa? Continue ligado aqui na Dore Mais FM e no nosso programa Um Novo Despertar com o Stanley Bittar. E hoje eu tenho como convidada a minha querida esposa Yasmin. É um prazer fazer parte desse primeiro programa, ainda mais abordando um assunto tão maravilhoso como esse, que é relacionamento. Muito bem, pois agora vamos falar sobre algo que afeta diretamente os relacionamentos, viu, Yasmin? Mas muitas vezes nós deixamos de lado o cuidado com o nosso corpo, com a nossa saúde. Olha como isso é importante, gente. Estar bem fisicamente, né, e lógico, mentalmente, é essencial para viver a vida dois. E para se relacionar, para estar conectado com a comunidade, com o ambiente. Primeiro vou falar sobre o lado físico. Muitas vezes nós nos preocupamos com a saúde somente quando acontece algo de errado, né? Somente quando tem uma doença. Mas o ideal, lógico, e agora eu falo até como médico, né? O ideal é que a gente sempre esteja olhando para a prevenção, para os hábitos diários, para como a gente constrói isso no nosso dia a dia.
alimentação saudável, exercício físico, até mesmo a forma como nós descansamos, a qualidade do sono. A gente fala muito isso lá em casa sobre isso, né? Como é importante ter saúde, ter qualidade de sono. Por exemplo, o estresse acumulado é outro grande inimigo da saúde, né? E pode ser prejudicial para o relacionamento. A gente fala muito sobre isso, pode ser inclusive para os cabelos, viu, gente? A gente que fala tanto de cabelo. Então, nós temos que ver bem como é que ficam esses inimigos que estão ao redor ali e acabam prejudicando a nossa saúde. Mas não é só corpo físico, a gente precisa também alimentar e ter saúde mental. E lógico, evidente, que espiritual também. A gente fala muito sobre isso, como é importante acabar cuidando de todos esses aspectos. O nosso bem-estar emocional exige cuidado. Às vezes, a autoestima está ligada diretamente à forma com que a gente olha, vê a nossa autoimagem, né? E aí entra os tratamentos que nós oferecemos, por exemplo, na Stanley, né? Por isso que quando nós pensamos em saúde, estamos falando não apenas em curar a doença, mas também de cuidar da aparência, da pele, do cabelo, do peso. Isso é algo muito importante. Manter o peso, né, adequado, cuidar, né, de como é que está o resultado ali na balança, são fatores que influenciam muito como a gente se sente. Muitas vezes, pequenos procedimentos estéticos podem ser decisivos para recuperar a confiança. Coisas simples como um tratamento capilar, uma terapia para rejuvenescer a pele, né, podem devolver a autoestima, que impacta diretamente na forma como nós nos conectamos com os outros. E aí vem o tema do relacionamento. Por exemplo, na Stanley Hair, vemos isso todos os dias. Pessoas que chegam com autoestima baixa por causa da queda de cabelo e depois depois que passam pelos nossos tratamentos, pelas nossas cirurgias, vão com a autoestima lá em cima e acabam se relacionando melhor, muitas vezes até curando um casamento que não estava tão bem, ou as relações profissionais. Isso tudo tem muito a ver com o que nós fazemos no dia a dia, né? E nós estamos no nosso programa, Um Novo Despertar, aqui na Adore Mais FM, falando também sobre saúde física, emocional, sobre os seus impactos no relacionamento. E eu quero que vocês fiquem sintonizados. Lembrando que Um Novo Despertar com Stanley Bittar, de segunda a sexta-feira, todos os dias da semana, sempre a partir das 6 da manhã. E aí, Jasmine, sentir-se bem consigo mesmo é o primeiro passo para melhorar a qualidade do relacionamento? Com certeza. Eu gosto muito da teoria de que quando você não está pronto para se reconhecer, né, no reflexo ali que você vê no espelho, quando você não está pronto para se amar, você não está pronto para amar o próximo. Como você vai amar o outro? Como que você vai amar o outro? Então, o primeiro ato de amor por si, né, por si mesmo, o amor próprio, é o autocuidado. É quando você busca Legal. melhorar a sua aparência física, quando você busca melhorar esteticamente falando, né? Isso traz algo a mais para você estar pronto para, né, exalar amor, digamos assim. E eu gosto muito do fato do exercício físico, né? Ainda mais quando feito em conjunto, viu? Fica aí a dica. Eu e Stanley, ultimamente, estamos treinando juntos com o nosso personal Rafa. Quero mandar aqui um beijo pro Rafa. Mandar beijo e abraço pro Rafa, olha. E nós temos notado uma diferença muito grande no apoio um do outro. Claro. Às vezes, quando eu estou desanimada para fazer um exercício físico, né? Que eu não estou tão empolgada assim, o Stanley vem e me anima. E assim, vice-versa. Às vezes ele não está muito afim, eu vou lá, animo ele, a gente não deixa um ou outro desistir. Isso é muito bom. E o exercício físico, né, acaba sendo uma descompreensão. Então, a gente está falando aqui do físico, mas para a mente, né, para o estresse, para alívio de estresse, acaba sendo ali um momento que a gente com certeza descomprimindo. Com certeza. E eu gostei disso. Vamos de dicas? Eu gostei dessa história. Vou dar uma dica aqui. Então, vamos de dica? Vamos dar algumas dicas aqui para todo mundo que está escutando a gente pela rádio, pela Adore Mais FM, ou está assistindo a gente no YouTube. Vamos de dicas? Eu tenho algumas dicas aqui para dar para o pessoal que está aí com a gente. Olha só, movimento diário. Yasmin acabou de dizer, a gente malha todo dia, agora a gente está malhando junto para um ali animar o outro. Movimento diário. Você nem precisa fazer exercícios intensos no seu dia a dia, mas o lance é
exatamente isso, movimentar o corpo todo dia. Pode ser uma caminhada, um alongamento, pode ser inclusive aquelas atividades com a respiração, né? Isso vai ajudar a liberar endorfina e com certeza vai melhorar o teu humor, vai diminuir o estresse. A alimentação saudável, a gente fala demais sobre isso, Com né, Yasmin? certeza. A nossa própria alimentação no dia a dia, de vez em quando a gente pisa na bola, como todo mundo, né? Mas no dia a dia, a alimentação, ela é consciente, ela é equilibrada, ela é saudável. Eu acho que ter saúde é algo mais que tem que ser bem-estar. Acho que não tem que ser só obrigação. Tem que fazer bem. A gente sai ali um pouquinho, né, da dieta, digamos assim. Claro que a gente tem feito uma reeducação alimentar, mas tem sido leve. Não tem sido algo que é um Exato, peso, né? A exato. gente entende que é pro nosso bem. Então a gente se sente bem. A gente encontrou uma dieta ali, uma forma de manter a nossa dieta diária, né? Até como casal mesmo, Isso, a isso gente aí, tem o nosso momento café da manhã, tem o nosso momento almoço, nosso momento jantar, então exato. a gente está sempre ali colocando a comida, né, que é um bem precioso ali que vai entrar pro templo, né, digamos assim, pro nosso templo. Então, Ajudando no relacionamento. ajuda, e isso tudo ajuda no relacionamento, né? Eu e Stanley, nós somos prova disso, nós vivemos isso todos os dias. Exato. E olha que coisa interessante. Yasmin estava falando sobre o equilíbrio. Na verdade, o conceito, segundo a Organização Mundial de Saúde, com relação à saúde, é justamente o equilíbrio, né, entre o emocional, o físico e não somente a ausência de doença. Então é esse equilíbrio dentro da correria que todo mundo passa no seu dia a dia que a gente procura. E aí tem um momento importantíssimo do dia que é interessante a gente dar como dica aqui também, que é o momento de dormir, a qualidade do sono, né? Como é importante ter um descanso adequado. Eu até estou monitorando muito agora com esses novos equipamentos, quanto que a gente está dormindo e qual é a qualidade desse sono, né? E dormir bem é Exatamente. crucial para que a gente consiga regenerar o corpo, a mente e, lógico, evidente que isso tem tudo a ver com o nosso bom humor, com os nossos relacionamentos no dia a dia, uma coisa vai encaixando na outra. E no final das contas, isso é aparência. No final das contas, isso tem tudo a ver com a autoestima, com a autossegurança. Isso acaba sendo Exatamente. assuntos da mesma escola. E a tua opinião, Yasmin, com relação a tudo isso? Conta pra mim. Eu acho que ter um bom sono é o primordial, né? Eu sempre falo para Stanley, eu não me sinto descansada, bem descansada, se eu não durmo de 7 a 8 horas. Diferente dele, que dorme ali 3, 4 horas e se sente renovado. O que a gente chega à conclusão, né? Ele sempre respeita as minhas horas de sono, ainda que ele levante mais cedo. E aí ele vai, antes do café, né? Ele vai fazer os ritos dele, vai estudar, ler livros, né? Até a hora que eu acordo, que é o momento ali que a gente vai sentar à mesa e vai tomar nosso café da manhã junto, mas cada um na sua rotina, respeitando os seus Com certeza. limites, né? Eu acho que isso é muito importante, você se reconhecer e ter a ajuda do seu parceiro, né? Então ele me ajuda Exato. muito, ele sempre, quando vai levantar mais cedo que eu, ele sempre sai do quarto na pontinha do pé e me deixa descansar. E eu acho que isso é muito saudável para o nosso relacionamento e tem sido um ponto aí E olha que que tem nos legal. tirado, né, Olha que da legal isso. zona. E olha que legal isso que levantou agora. Como é importante nós entendermos qual é a qualidade, por exemplo, qual é a quantidade de sono adequado, como às vezes qual é a quantidade de exercício físico, às vezes com relação à alimentação, não serve a mesma receita de bolo para todo mundo, né? A gente sempre Exatamente. ajusta, cada caso é um caso. Eu, por exemplo, né, Yasmin falou 3, 4 horas, quem está assistindo a gente, quem está escutando pode ficar surpreso. Mas é verdade, eu com 3, 4 horas sempre foi assim. Eu já fico descansado. Ela, como a maioria da população, precisa das suas 7, 8 horas de sono, senão não roda bem. E o equilíbrio emocional está muito ligado a isso, porque se você não está descansado, você já está sem paciência. Então a gente não pode deixar de esquecer jamais que precisamos de algumas práticas para isso também. E importante nunca se comparar com o seu parceiro. Antigamente eu Legal. me sentia fraca, né? Por não conseguir descansar tanto quanto o Stanley se sentia descansado, porque ele começa o dia mais cedo e eu começo um pouquinho ali mais tarde. Então eu me sentia fracassada.
quando ele me ajudou, né, a reconhecer que eu precisava das minhas horas de sono para ter o meu dia ser produtivo, para eu produzir mais com qualidade, e aí ficou tudo mais leve, né? Tudo fluiu melhor e a gente se reconheceu. Então, isso é muito importante, viu, amigas, Olha só, ouvintes? e no final das contas, respeito tem muito a ver com relacionamento, né? No final das contas, entender a outra parte, a escuta ativa tem muito a ver com a boa qualidade, né, do relacionamento e principalmente o quanto que esse relacionamento é duradouro. Doutor Stanley, Yasmin, a paz do Senhor. Meu marido tem uma filha adolescente, eu tenho dificuldade em amá-la, em conviver e muitas vezes dividir o tempo dele. Paz do Senhor, irmã. E aí, dona Yasmin, qual é a sua opinião? Eu já sei o que responder para a irmã. A pergunta é boa. E aí? É um Filho adolescente, É um de outro desafio, casamento? né? Então, os filhos, hoje em dia, são desafios, né? São desafios que Deus coloca na vida dos pais para que sejam superados, né? Então, a maior dica que eu tenho para te dar, para que você venha amá-la, né? E conseguir uma convivência saudável, é você primeiro buscando respostas de Deus, buscando o amor de Deus dentro do seu coração. Às vezes é difícil, né? A gente, como ser humano, amar um filho que não é nosso, né? Então, eu acredito muito que esse amor, ele naturalmente acontece, né? Então, se você tem essa dificuldade, eu acho que você procurar conviver mais e entender quais que são as diferenças entre você e essa, né, ou esse adolescente, o que que tá de fato te impedindo, né? É a falta de comunicação. Muito hoje, né, dos problemas que vem entre relacionamentos, não só de cônjuge, é muito a falta de comunicação. Aham. Quando você não consegue comunicar da maneira correta. Então, os adolescentes de hoje, eles têm essa comunicação deles, né, que é um pouco mais introvertida. Às vezes, você não está sabendo fazer uma leitura sobre esse adolescente. Então, eu te aconselho a procurar entender mais sobre, né, essa pessoa. Eu tenho certeza que será um desafio aí que você vai superar com certeza. Eu sempre, e até como pai, né, de duas crianças maravilhosas, eu sempre digo que Deus nos presenteia na vida em várias situações, e uma delas é com filho, né? Filho é bênção, filho é amor. Você que está passando por essa dificuldade, né, sobretudo de conectar, né, com o filho ou com a filha, né, do seu esposo, da sua esposa, entendam que precisamos, e a gente falava sobre isso e está falando sobre isso agora, relacionamento. E relacionamento é construção, é interação, é emoção, é conexão. E a gente precisa, até como adulto que somos, né, como pais e mães de família, a gente precisa ter inteligência emocional suficiente para saber guiar, para saber conduzir. Então procure assuntos que têm relação, né, entre vocês duas ou vocês dois. Procurem temas, né, que vocês tenham interesse. Eu tenho certeza absoluta que para todos nós, quando existe boa fé, quando existe boa vontade e quando há amor verdadeiro, todas essas situações de relacionamento são resolvidas. Então, sobretudo, coloque de sua parte como adulto ou como adulta, né, e construa essa ponte, faça essa conexão, né, faça com que esse relacionamento tenha um objetivo em concreto, que é a união familiar, é a união do marido ou da esposa que tem um filho de outro casamento e que no final das contas, você homem, você mulher que está escutando a gente, que está assistindo a gente, tem que entender que para que tenhamos uma vida saudável, todos têm que viver nesse núcleo de amor. E o amor tudo cura, o amor tudo resolve, afinal de contas, O amor Deus tudo supera. é amor. É isso aí. E claro que é importantíssimo entender esse filho, essa filha, né, como filhos de Deus, que somos todos, como todos irmãos.
né? Como Deus ama a todos e nós temos que amar aos nossos irmãos, aos nossos filhos. E é claro que nessa semeadura de amor, tudo se resolve, né? Um exemplo bíblico, José com Jesus, né? José como padrasto de Jesus, amando Jesus, num amor incondicional, num amor de pai para filho. É isso que nós temos e que nós devemos manter na nossa visão, no nosso entendimento, para que a gente faça isso conscientemente, para que a gente consiga plantar essas sementes no solo fértil do amor e fazer com que o relacionamento familiar seja cada vez mais saudável e, consequentemente, como a gente está falando aqui, duradouro. Partimos muito da primícia de obedecer, né? Então, quando José obedeceu a Deus, que foi a escolha de amar Jesus, né? Independente de ele ser padrasto, né? Ali daquela criança. Então, ele obedeceu a Deus. É isso. Então, eu acredito que com obediência, né? Fazendo as escolhas certas diariamente, você consegue Sem dúvida. alcançar aí e superar todos os seus É isso mesmo. desafios. Vamos passar para a próxima pergunta, então? Doutor Stanley e Yasmin, paz do Senhor, eu sou o Fernando. Paz do Senhor, Fernando. Minha esposa não me apoia profissionalmente. Eu viajo muito ao trabalho e muitas vezes evito chegar em casa. Muito bem. E aí, dona Yasmin? Já Apoiar profissionalmente. A gente entende disso, hein? isso daí é algo que muitas esposas têm como desafio, né? O esposo, o marido que sai de casa, trabalho, que viaja muito, que está sempre focado no dia a dia, na correria. O primeiro passo, né, para você superar isso com a sua esposa, será que você também está honrando ela? Será que você também está apoiando elas nas escolhas que ela tem feito diariamente? Às vezes a gente está olhando só para o nosso desafio, a gente não está Exato, olhando para o exato. desafio do outro, né? Mas te digo, tá? E agora para sua esposa, o homem, ele é o provedor da casa. Geralmente, o homem sempre vai ser o que está focado no trabalho, o que está focado ali na correria do dia a dia. E você, como uma mulher sábia, né? Já diria a Bíblia, a mulher sábia edifica o lar. Você, com certeza, o seu desafio é fazer esse jogo de cintura, em trazer o seu esposo para o lar, em tornar o seu lar um ambiente onde ele queira, né? Estar, né? Onde ele precisa estar. Então, eu acho que é muito uma junção da sua esposa, né? E sua, em conjunto. Comunicação, como a gente tem falado muito aqui. Legal. Vou aproveitar esse gancho teu, Yasmin, para responder e ajudar também com essa pergunta. Comunicação, tempo de qualidade. Nós passamos o dia inteiro numa correria danada, mas quando a gente para, a gente procura um tempo de qualidade, não é ficar ali mexendo no celular, né? Realmente escutar o outro, perguntar como é que foi o dia, se interessar pela dor que de repente o companheiro ou a companheira, né, o esposo ou a esposa está passando naquele momento. É realmente buscar a compreensão, mas compreender de verdade, não é fazer de conta que está entendendo. E o apoio, ele vem muito naturalmente disso, porque se a gente se ama e eu estou entendendo a sua dor, é claro que eu vou ter empatia, é claro que eu vou ter compaixão, é claro que eu vou compreender. Exatamente. E lógico que eu vou ajudar. E é importante lembrar que às vezes são momentos, né? Esse momento em que esse esposo ele tá vivendo focado pro trabalho, tá viajando muito, e a esposa tá ali pedindo um pouco mais de atenção, é saber entender se isso virou uma regra ou se é uma exceção. Se for uma exceção que ele, né, às vezes ele precisa sim desse apoio, e então a esposa ela faz todo ali o meio de campo para que os filhos fiquem bem. Então ela acaba fazendo um pouco o papel de mãe, de pai dentro de casa, mas por um momento especial, né? Que seja ali uma exceção. E aí eles
vão ter com certeza aí uma conexão, conversas. Eu acho que quando você combina direitinho, né, a rotina, quando você escolhe desacelerar pela sua família, quando você escolhe o momento certo de parar, não. Eu e Stanley, a gente tem muito isso. Ó. A partir das 8 é o momento em que a gente começa a desacelerar, né? Então, para as 9 ou às 10 a gente já está conectado, os dois como casal e não mais nos negócios. Então, acho que são combinados que vão dando certo aí no seu dia a dia. E eu já tinha escrito aqui, olha, atividade a dois, né? Uma atividade combinada. Olha como nós vamos jogando o mesmo jogo, né? Como é um ping-pong. Casal tem muito disso e tem que ser assim mesmo, né? Exato, ó. Na verdade, quando você casa, você assinou ali um contrato, certo? Certo. Você tem que dizer quais são as regras desse relacionamento. Exato. Até porque, assim como uma empresa sem processos não vai dar certo, um casamento sem combinados também não vai dar certo. Então, você tem que deixar combinado que existe sim o domingo que é focado, é primordial para a família. Existe um momento ali a dois, que é o nosso café da manhã, é voltado para nós dois como casal. Então, assim, a gente vai fazendo combinados que vão gerando resultados positivos para o nosso relacionamento. Maravilha. É exatamente isso. Fantástico, um espetáculo. Nossa próxima pergunta, qual é? Recentemente tivemos uma discordância no sentido rendido com algo que minha esposa disse. Ainda não conversamos sobre isso. Como podemos aplicar o perdão de verdade? Dona Yasmin, senhora, primeiro. Gente, o perdão é obrigatório, tá? Você perdoar é obrigação. Você nunca vai ter uma vida plena, vai ter saúde mental, espiritual, se você não perdoar. Ah, Yasmin, falei que perdoei, mas não foi verdadeiro. Esteja pronto, mas saiba que você tem que perdoar uma hora ou outra. Às vezes pode durar um mês, 1 ano, 2 anos, 10 anos. Mas você tem que ter consciência de que esse perdão, ele vai ter que ser liberado para que todas as outras coisas na sua vida sejam abençoadas e caminhos sejam abertos. Isso aí é bíblico, gente. É interessante falar sobre isso. Inclusive, eu ia começar a frase falando, nós como cristãos que somos, temos que fazer o exercício do perdão no dia a dia, né? Não tem outra forma. Nos relacionamentos, na família, no trabalho, na sociedade, a gente deve, não é só que a gente tem, não, a gente deve exercitar o perdão. Rancor, um coração rancoroso, cheio de mágoa. O primeiro é que nós não estamos de acordo com os princípios cristãos, a gente não está de acordo com o que Deus nos ensinou. Segundo, que o maior prejudicado é aquele que guarda mágoa, é aquele que guarda o rancor, né? É o maior prejudicado e às vezes o único, porque as outras pessoas às vezes não estão nem aí para nada disso. Já esqueceu, já passou, já foi aquele momento, a pessoa já está vivendo em outra etapa da vida e você está ali se alimentando de algo que não está fazendo bem para você, para o seu espírito. Então, eu sempre falo, o perdão liberta. É isso. Então, assim, escolha viver livre, né? Livre de amarras, livre de sentimentos ruins. Escolha ser livre. E, finalizando o raciocínio, Yasmin, se nós somos obrigados na colheita, e a gente sempre fala que, inclusive, o plantio também, nós vamos plantar alguma coisa, é decisão nossa, se nós vamos plantar o perdão, Exato. ou se nós vamos plantar coisas ruins. Então, vamos optar sempre por plantar amor, para a gente colher amor, para colher coisas boas. Então, independente de se teve a conversa ou não com a esposa, tenha, sente-se, o quanto antes. abrace, não vá dormir. Também é bíblico, né? A gente não pode sim. dormir sem se conciliar. A gente não pode, de forma alguma, deixar passar uma noite e começar um dia guardando algo negativo, principalmente daquele que comparte o nosso leito. Então, eu não tenho dúvida nenhuma. Inteligência emocional, inteligência social, muito Deus no coração, e vá lá, abrace, diga, converse, explique o que não gostou, com muito amor, com muito carinho,
mas já deixando esse assunto de lado, superando tudo isso, porque nós não temos tempo, exatamente nossa passagem aqui na Terra é rápida e nós não temos tempo para ficar, né, guardando coisas ruins no coração. Exatamente. Todos Amém? os dias nós temos a escolha de fazer o novo, né? De tomar decisões, de tornar algo ruim bom, de ter um novo despertar, assim como o programa fala. Olha aí, tá vendo? Um novo despertar com Então, Stanley Bittar para você também. Eu acho que você tem Legal. que escolher viver livre. É isso. Muito bem. Você está ouvindo um novo despertar com o Stanley Bittar aqui na Dore Mais FM e eu espero que você continue com a gente aí ligado, escutando quem está pela rádio, quem está assistindo a gente pelo YouTube, continua aqui assistindo o programa conosco, porque nós vamos falar muito ainda sobre relacionamentos. Agora, Yasmin, vou te fazer algumas perguntas rápidas e eu quero saber a sua opinião e que os ouvintes, quem está assistindo a gente, saiba também o que você acha. Olha só. Qual a melhor dica de relacionamento que você já recebeu? Gente, olha só. A melhor dica de relacionamento que eu já recebi. É importante lembrar que todas as dicas são ótimas, né? Conselho, se fosse bom, a gente não dava, vendia. Sempre vamos partir dessa Já tô com medo. né? E o melhor conselho que eu já recebi de relacionamento era para que eu tratasse o meu relacionamento como se ele fosse único, não como todos os outros, né? E meu relacionamento com o Stanley, ele é único. Então, tudo que foi antes, né, da minha vida anterior a ele, para mim ficou no passado e o que eu levo de bom e de aprendizados é o que eu vivo hoje com ele, né? Então, a gente aprende muito todos os dias um com o outro. E assim, relacionamento é você tomar uma decisão diária de acordar, escolher amar e respeitar e ouvir aquela pessoa e entender que ela não será 100% perfeita para tudo aquilo que você idealizou, né? Mas que com muita conversa, você sabendo ouvir e também ser ouvida é muito importante. Então, se eu posso dar uma dica aqui, que foi a que eu recebi, trate seu relacionamento como forma única, né? Como se ele fosse realmente a coisa mais preciosa que você tem. É isso aí. E uma mulher sábia edifica o lar, né? Muito bem, outra pergunta, olha que legal. Qual foi o maior desafio que nós enfrentamos como casal? Eita! Olha, essa daí foi profunda, hein? Jesus! Bom, desafios eu acho que nós Todo dia. todo dia enfrentamos, né? Porque como casal a gente também empreende junto. Então, tudo aquilo que reflete dos desafios empresariais, como casal, familiar, se é da minha parte ou do Stanley, os dois vão sentir juntos. Legal. Então, eu acredito que não teve nenhum ou maior, né? A vida é feita de desafios, a gente vai passando por eles. Claro, com muita superação, com muito trabalho, com muita conversa, né? Com muito Deus. Eu acredito que todo desafio, quando ele chega, né, para um casal, seja crises no relacionamento, seja crise na família, crise no trabalho, ali na empresa, você tem que primeiramente entregar para Deus, né? Porque eu acho que ninguém passa por um desafio sem a permissão dele. Então, quando você coloca ele no centro de tudo, todas as respostas virão consequentemente. Então, Deus sempre está olhando por nós. Não existe desafios sem Deus presentes no centro de tudo. Então, uma primícia nossa é colocar sempre Deus à frente de tudo e qualquer situação da nossa vida. E sempre com muita gratidão e honra, né? A gente fala muito isso do GH, né? Tudo com muita gratidão e com muita honra. E tem tudo a ver com essa resposta que tu destes agora. A outra pergunta, que é como nós fazemos para manter a nossa conexão no dia a dia, já que o nosso dia a dia é cheio de desafios, de obstáculos, como de todos os casais. Bom, a gente ouve muito um ao outro, né? O Stanley, antes de tomar qualquer outra decisão, tanto pessoal quanto profissional, ele pede muito a minha opinião. Então, ele sempre gosta de ouvir, né? E, claro, obviamente, de ser ouvido também. Aquilo muito que a gente estava falando aqui. Você precisa saber a hora de parar de falar, né? Muito de si e escutar
um pouco mais do outro. Então, a gente sempre busca muito a opinião um do outro. A gente nunca faz algo. Até já aconteceram muitas vezes de a gente tomar decisões sem perguntar a opinião um do outro. E acabou que foram decisões tomadas precipitadas, Sim. né? Alguns erros. Mas quando a gente aprendeu que o casal, gente, quando, né, isso daí é bíblico, ele se une, ele torna-se um só. Exato. Então, se eu não sou conivente com alguma opinião, né, que Stanley está trazendo, então ele sempre procura entender e enxergar meu ponto de vista. Assim como eu também procuro sempre entender e enxergar o ponto de vista dele. Muito bem. E olha só, se pudesse dar um conselho para os nossos ouvintes, ou para quem está assistindo a gente pelo Olha o YouTube, conselho. sobre como construir um relacionamento sólido, qual seria esse conselho? Não existe fórmula mágica, gente. Se tivesse a melhor dica que eu pudesse dar para vocês, é você nunca deixar a sua autenticidade como pessoa, né? O seu amor próprio de lado e colocar a pessoa em prioridade. Você sempre tem que se reconhecer, estar seguro de si, se olhar no espelho e reconhecer você como o homem, a mulher que você é, estar preparado para aceitar que, né, o seu esposo, a sua esposa vai te complementar em tudo aquilo que você ainda não se conhece, né? Uau, Não se reconhece. que lindo. Então, eu acho que hoje o relacionamento são pessoas que se complementam, né? Exato. Eu sou muito mais calma, então eu trago mais calmaria. Stanley já é muito mais acelerado. Então, para aquilo que eu não tenho tanta rapidez em agir, atitudes ou decisões que poderiam ser tomadas com mais facilidade, que ele tem, né, o poder de tomar e trazer uma decisão clara, né? Então, acho que ele me complementa muito nessa parte de ser um pouco mais acelerado e eu também de trazer um pouco mais de calmaria. E quando eu preciso de mais calma, mais tranquilidade, aí é hora que a Yasmin entra para arrebentar a boca do balão. Amém, é isso aí. Né? Que Deus nos abençoe sempre. Eu vou sair desse primeiro programa com o coração quente, transbordando de amor, né? Afinal de contas, a gente começou com o pé direito, meu amor, né? Você como convidada desse Um Novo Despertar com Stanley Bittar, na Adore Mais FM. E um novo despertar vai ser uma terapia para mim, porque nós vamos falar sobre muitos assuntos, né, tão legais e tão bacana como esse que nós falamos hoje de relacionamento. E é isso, nós chegamos ao fim do nosso primeiro programa, Um Novo Despertar. Eu quero agradecer imensamente a minha querida e amada Yasmin, minha esposa maravilhosa, pela participação, e a você que esteve aqui com a gente, lembrando dos relacionamentos saudáveis, né, de tudo que começa, né, através da gente e parte para um mundo maravilhoso, e sempre pensando e seguindo os princípios cristãos, né, e quanto a gente cuida de si, um do outro, e quanto nós cuidamos de todos aqueles que nós amamos, né? E afinal de contas a gente sempre oferece o que tem para dar, e no nosso caso a gente continue olhando para cuidar sempre com muito amor do nosso relacionamento e de todas as pessoas, né, que estão com a gente. No próximo programa, o próximo programa vai trazer uma super novidade. Eu não vou dar spoiler aqui não, mas virão muitas reflexões e muitas dicas para você. E não esqueça de me seguir nas redes sociais, é só procurar aí Stanley Bittar, né, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Lógico, se inscrever no nosso canal do YouTube para acompanhar os programas que a partir de agora vão transformar com certeza milhares de vidas pelo Brasil. E eu vou estar aí aparecendo na sua rádio Adore Mais FM, que você acompanha todos os dias a partir das 6 da manhã, e também na tela do teu YouTube. Conecte-se mais com quem você ama, como nós demos esse exemplaço aqui como pontapé inicial. Sempre é tempo de um novo despertar. Muito obrigado e até amanhã. E as considerações finais da minha amada. O que você vai dizer para quem está escutando a gente, para quem está assistindo a gente? A todos os ouvintes, quero agradecer
pela atenção de todos. É um prazer imenso estar aqui nessa estreia. Que Deus abençoe. Seja uma linda caminhada, meu amor. Que Deus esteja sempre no centro. Amém. E que todos os ouvintes sejam abençoados. Então, eu espero que todas as dicas que nós demos aqui, né, sirvam aí para casais apaixonados, para casais recém-apaixonados, ou até mesmo para aqueles que já estão aí a uma longa caminhada juntos. Nunca esqueçam que Deus é centro de tudo, Deus é amor, Deus honra quem está sempre na presença dele. Então, quero agradecer esse convite incrível e quero voltar mais vezes, hein? Ah, muito bem. Muito obrigado, meu amor. E para vocês, um bom dia a todos. E esse é só o começo. Continuem com a gente sempre. De segunda a sexta, a partir das 6 da manhã, na Adore Mais FM. Eu te espero aqui.